Agora, um dos retornos mais aguardados do pop depois de 40 anos, o ABBA finalmente está de volta com um novo álbum de estúdio. Benny, ouvi dizer que vai ter uma sequência de Mamma Mia. Sim. Sim. Chama-se Here We Go Again, que é genial. Sim. Conte-me tudo o que você sabe. Bem, na verdade é mais uma prequela, porque conta tudo o que aconteceu antes de eles chegarem à ilha Kalokiri. Certo? Durante anos, os fãs só puderam especular até que Benny Andersson finalmente revelou a verdade por trás da separação do ABBA. Ele e Frida já foram vistos como o casal perfeito, adorados por milhões. Mas, a portas fechadas, a realidade deles estava longe de ser perfeita. Em uma rara entrevista, Benny revela o que realmente levou à separação. Seriam as pressões da fama? Qual foi o ponto de ruptura? Junte-se a nós enquanto revelamos a terrível verdade que Benny Andersson confirmou. O amor azedou. Nos anos 70, quando o ABBA dominava o cenário da música pop, Benny Andersson e Annie Frida Lyngstad pareciam o casal perfeito. A história de amor deles se desenrolou junto com a ascensão à fama, assim como a de seus colegas de banda, Björn e Agneta. Mas por trás das roupas brilhantes e dos sucessos musicais, as coisas não eram tão perfeitas quanto pareciam. Problemas se acumulavam silenciosamente. Eventualmente, os separariam. Benny e Frida se conheceram em 1969, muito antes do ABBA sequer existir. Na época, Frida estava se destacando na cena da música folk sueca, e Benny, já famoso com sua banda The Hepstars, a versão sueca dos Beatles. A viu em um festival de música. Havia algo nela, o cabelo ruivo vibrante e a voz poderosa, que imediatamente chamou sua atenção. A conexão foi instantânea. E, finalmente, os fãs do ABBA há muito tempo tinham um sonho, e esta noite ele se tornou realidade. A banda se reuniu após 35 anos. Eles não eram apenas dois músicos, eram dois sonhadores em busca do mesmo grande objetivo. Em 1975, Frida disse a uma revista sueca que conhecer Benny simplesmente pareceu certo. Ele compreendia o amor dela pela música como ninguém jamais havia compreendido. Para Benny, não se tratava apenas do talento dela. Havia algo diferente em Frida. Sua independência, sua energia bruta. Ela não se parecia com ninguém com quem ele já tivesse trabalhado. À medida que o ABBA tomava forma, o mesmo acontecia com o relacionamento de Benny e Frida. Enquanto Björn e Agneta eram o centro das atenções como casal, Benny e Frida trabalhavam nos bastidores, aprimorando a música. Benny tinha um dom para criar melodias, e Frida tinha uma maneira especial de transmitir pura emoção em cada nota que cantava. Juntos, eles ajudaram a moldar o som que tornaria o ABBA lendário. Mas a fama teve seu preço. Conforme o ABBA explodiu em meados da década de 1970, a pressão começou a cobrar seu preço. Benny, um perfeccionista, passava horas intermináveis no estúdio, obcecado por cada detalhe. Sua abordagem meticulosa à composição nem sempre combinava com Frida, que era mais espontânea e guiada pela emoção. As mesmas diferenças que antes os tornavam uma grande dupla começaram lentamente a afastá-los. Seus problemas não se resumiam apenas à música. A própria fama se tornou um problema. Benny gostava de manter um perfil discreto quando não estava no palco, enquanto Frida apreciava o lado social de ser uma celebridade. Os amigos começaram a notar a tensão entre eles, especialmente durante as turnês mundiais do ABBA. Até mesmo a faísca criativa que os unia, aquilo que um dia os fortaleceu, começou a se apagar. Em 1979, as rachaduras no relacionamento eram grandes demais para serem ignoradas. Benny mergulhou no trabalho, passando longas noites no estúdio. Entretanto, começaram a circular rumores sobre seu crescente envolvimento com Mona Nirklet, uma funcionária da televisão que ele conheceu durante um especial do ABBA na TV. Tudo desmoronou no início de 1981. Um dia, Benny chegou em casa e confessou a Frida que tinha sentimentos por Mona. A notícia a abalou profundamente. Embora tentassem manter a postura profissional em relação ao ABBA, a dor da separação era irresistível. Após 9 anos juntos, o relacionamento havia chegado ao fim. Em uma entrevista franca ao Expressen, as mãos de Benny tremiam enquanto ele se esforçava para explicar o que havia dado errado. Ele insistiu que ainda eram amigos, mas aqueles próximos a eles perceberam a dor por trás das palavras. Para Frida, não se tratava apenas de perder um parceiro. Foi como uma traição a tudo o que haviam construído juntos, tanto no amor quanto na música. O término deixou uma marca no ABBA que não pôde ser ignorada. Eles continuaram fazendo música, mas algo havia mudado. A chama já não era a mesma. Os dois casais que antes definiam a banda estavam agora separados, e as suas músicas começaram a refletir essa dor.
Faixas como The Winner Takes It All e When All Is Said and Done soavam de forma diferente para aqueles que sabiam o que se passava nos bastidores. Enquanto o mundo assistia ao casal de ouro do ABBA se desfazer, poucos sabiam da dor que eles estavam enfrentando. Então, quando o repórter Lars Johansson entrou na redação do Expressen naquela manhã de maio de 1981, ele não fazia ideia de que estava prestes a descobrir uma história que mudaria para sempre a forma como os fãs viam a banda. Na entrevista para o Expressen, em 20 de maio de 1981, em um pequeno escritório do jornal sueco Expressen, Benny Andersson estava sentado em uma mesa, mexendo nervosamente com um maço de cigarros. Sua habitual autoconfiança havia desaparecido. Suas mãos tremiam. Seus olhos pareciam cansados, e o peso das últimas semanas transparecia em cada movimento. Por semanas, ele havia evitado as inevitáveis perguntas, mas agora não havia como escapar delas. O homem que outrora dominara os palcos com facilidade agora se sentava inquieto, preparando-se para a conversa que tanto temia. Confessou que não fazia ideia de como as outras pessoas lidavam com momentos como aquele. Sua voz era pouco mais que um sussurro, cada palavra carregada de incerteza. A fumaça o envolvia, criando uma barreira frágil entre ele e a verdade incômoda que finalmente revelava em voz alta. O homem que havia criado, sem esforço, alguns dos maiores sucessos inesquecíveis do ABBA agora se via sem palavras diante de sua dor. A redação fervilhava de expectativa. Esta não foi apenas mais uma entrevista com uma celebridade, foi o primeiro vislumbre real do desmoronamento do casal mais famoso do ABBA. Durante semanas, os fãs especularam, os tabloides sussurraram, mas agora, Benny finalmente quebrava o silêncio. Enquanto falava, suas palavras carregavam o peso de uma história de amor que se desfez mais rápido do que qualquer um esperava. Do outro lado da mesa, o repórter ouvia atentamente, absorto demais no momento para notar que o café ao seu lado estava esfriando. Quando o assunto Mona surgiu, Benny tentou disfarçar, mas suas palavras não combinavam com o clima. Ele a chamou de sua nova mulher, tentando dar uma risada que soou tudo menos natural. Um silêncio constrangedor pairou na sala enquanto o peso da confissão se fazia sentir. Por mais que tentasse disfarçar, todos podiam ver a tensão por trás do seu sorriso forçado. O clima mudou quando Benny começou a falar sobre o futuro do ABBA. Por um instante, ele deixou de lado a imagem impecável da banda e falou com sinceridade. Admitiu que eles não eram perfeitos e que a fama tinha seus problemas. Com um toque de cansaço, brincou dizendo que não se via dançando no palco com uma barriga de cerveja aos 45 anos. Naquela mesma semana, Frida sentou-se para a entrevista, demonstrando a força serena que sempre a caracterizou. Ela falou com elegância. Sim, estou muito animada. Sabe, seria maravilhoso reencontrar os fãs, porque isso não acontece com frequência. Recusando-se a se deixar levar pela amargura ou pelo arrependimento, ela admitiu que, embora o término tenha sido doloroso, encontrou conforto em uma nova pessoa, um empresário sueco, cujo nome preferiu manter em segredo. Havia uma mistura de resiliência e vulnerabilidade em suas palavras. Ela não via mais o casamento como algo de que precisava, mas o amor. Isso ainda importava. O amor, em qualquer forma que se apresentasse, ainda valia a pena ser preservado. O artigo do Expressen foi um ponto de virada para o ABBA. Ele desfez a imagem perfeita, revelando que até mesmo ícones da música enfrentavam decepções amorosas e dificuldades. A banda continuou fazendo música por mais 1 ano e meio, mas algo havia mudado. A faísca que antes os definia agora estava tingida por uma tristeza que nem mesmo suas canções mais animadas conseguiam mascarar. Por trás do sucesso estrondoso do ABBA, havia uma história que a maioria das pessoas nunca ouviu, uma história que definia uma de suas estrelas mais brilhantes. Como uma jovem, antes tratada como uma estrangeira em seu próprio país, ascendeu ao estrelato e se tornou uma das vozes mais amadas da música pop, a jornada de uma criança da guerra rumo à realeza do pop. Nos últimos meses de 1945, enquanto o mundo celebrava o fim da Segunda Guerra Mundial, uma menina nasceu em uma pacata cidade norueguesa. Seu nome era Annie Frid Lyngstad, mas anos depois, o mundo a conheceria simplesmente como Frida. Em vez de ser recebida com carinho e celebração, seu nascimento trouxe consigo uma sombra. Ela não era apenas mais uma criança. Era um bebê de guerra, filha de uma mãe norueguesa e um soldado alemão.
Num país que ainda se recuperava das cicatrizes da guerra, essa linhagem fez dela uma pária antes mesmo de dar os primeiros passos. A mãe de Frida, Cindy Lyngstad, apaixonou-se por Alfred Haas, um soldado alemão estacionado na Noruega durante a guerra. O que começou como um romance logo se tornou um fardo pesado. Quando a guerra terminou, o país estava desesperado para se reconstruir, e qualquer pessoa associada ao inimigo enfrentava uma brutal reação negativa. As mulheres norueguesas que tiveram relacionamentos com soldados alemães foram ostracizadas, rotuladas como traidoras e tratadas com aberta hostilidade. Seus filhos, inocentes, porém indesejados, carregavam o peso desse ódio. Para Frida e sua mãe, a vida na Noruega do pós-guerra estava longe de ser fácil. Quando criança, Frida cresceu acreditando que seu pai havia morrido na guerra. Era a história que sua família lhe contava, uma forma de protegê-la de uma verdade muito mais complexa. Na esperança de deixar para trás a dor e o estigma, sua mãe, Cindy, tomou a dolorosa decisão de deixar a Noruega. Sem nada além da esperança de um futuro melhor. Ela e Frida cruzaram a fronteira para a Suécia, estabelecendo-se finalmente na pequena cidade industrial de Torskella. A vida não era fácil, mas Cindy estava determinada a sustentar sua filha. Ela trabalhava longas horas como costureira, costurando roupas durante o dia e colocando Frida na cama à noite, fazendo tudo o que podia para construir uma vida onde sua filha se sentisse segura e amada. Para a jovem Frida, a música não era apenas um hobby, era um refúgio. Num mundo onde muitas vezes se sentia uma estranha, o canto deu-lhe um sentimento de pertença. Aos 11 anos, já se apresentava em pequenos palcos em eventos locais, a sua voz transmitindo uma profundidade e emoção muito além da sua idade. Os habitantes da cidade repararam nisso, mas ninguém estava mais orgulhoso do que a sua avó. Enquanto Cindy trabalhava longas horas para sustentá-las, foi a avó de Frida quem cultivou seu amor pela música. Ela juntou o pouco que tinha para comprar para Frida seu primeiro toca-discos, junto com alguns preciosos discos de vinil. A cada giro do toca-discos, Frida se perdia nas melodias, sonhando com uma vida muito maior do que a pacata cidade de Torskella. Em uma entrevista para uma rádio sueca em 1975, Frida compartilhou que a música era sua válvula de escape. Ela explicou que, quando cantava, tudo o mais desaparecia. Ninguém questionava seu passado ou sua origem. Só o que importava era a música. Para uma garota que cresceu se sentindo uma estranha, aqueles momentos no palco lhe proporcionavam uma rara sensação de aceitação. Os holofotes não a julgavam, simplesmente brilhavam, permitindo que sua voz contasse uma história muito maior do que aquela escrita pelas suas circunstâncias. Aos 13 anos, Frida não apenas sonhava com música, ela a estava transformando em realidade. Ela formou sua banda, a Annie Fried Four, e passou o início da adolescência se apresentando onde quer que fosse possível. Aos 16, já estava em turnê pela Suécia com uma big band, cantando jazz em salões de baile lotados. Sua voz profunda e comovente se destacava, e não demorou muito para que os profissionais da indústria começassem a notá-la. Em 1967, a EMI Records deu a ela a oportunidade de brilhar por conta própria, lançando seu primeiro single. Foi o início de algo muito maior do que ela jamais imaginou. No início da década de 1970, quando o ABBA começava a se consolidar, uma verdade há muito enterrada sobre o pai de Frida veio à tona. Uma revista alemã localizou Alfred Haas, o homem que lhe haviam dito estar morto, apenas para descobrir que ele estava vivo e morando na Alemanha. Frida se viu diante da possibilidade de conhecê-lo. Em 1977, um reencontro foi organizado, mas não foi o momento emocionante que se poderia esperar. Em vez disso, foi marcado por silêncios constrangedores, olhares estranhos e muitas perguntas sem resposta. Foi um encontro que deixou Frida às voltas com emoções que ela não sabia como processar. Frida recordou mais tarde como o primeiro encontro deles pareceu o de dois estranhos tentando se reconectar após 3 décadas de separação. Apesar das tentativas de diminuir a distância, o abismo emocional entre eles era intransponível. O pai sobre quem ela passara anos a questionar-se estava agora diante dela. A história real da cantora do ABBA, Anfrid Lyngstad, também é uma história de busca por seu pai, apenas para descobrir que seu nascimento fazia parte de um grande plano nazista. Mas a conexão que ela esperava simplesmente não existia. A jovem, outrora rejeitada por seu próprio país por causa de suas origens, tornou-se um ícone global, sua voz alcançando milhões de fãs em todo o mundo. De criança da guerra, a sensação pop, Frida superou grande parte do seu passado. Mas a fama tinha o poder de pregar peças.
Quando trocou o status de estrela pop por uma tiara de verdade, a pergunta que pairava no ar era: será que finalmente encontraria a felicidade que buscava há tantos anos? O peso da coroa. Após o fim do ABBA e do casamento de Frida com Benny, parecia que Frida Lyngstad estava prestes a viver seu conto de fadas na vida real. Em 1992, ela se casou com o príncipe Heinrich Russo-Royce von Plauen, e assim, de repente, tornou-se uma princesa. A imprensa sueca ficou alvoroçada. Seu amado astro do ABBA, que havia conquistado o coração do mundo como um ícone pop, agora era da realeza, vivendo em um grandioso castelo suíço com vista para a serena beleza do Lago de Genebra. Era como um sonho, e o mundo não parava de falar sobre isso. Mas a vida no palácio não era exatamente o conto de fadas que todos esperavam. A mulher de espírito livre que outrora brilhava nos palcos com seus macacões reluzentes, agora se via presa em uma teia de rígidos protocolos reais. Cada aparição pública, cada palavra que proferia, tinha que estar em conformidade com tradições e etiquetas seculares, que pareciam mundos à parte de sua vida anterior. A liberdade que outrora desfrutara como estrela pop foi substituída por uma pressão constante para se conformar a regras que não lhe eram naturais, levando-a a questionar se essa vida na realeza era realmente o que ela havia sonhado. Frida explicou, em uma entrevista de 1993 a um jornal suíço, que a estrutura da vida aristocrática era completamente diferente de tudo o que ela conhecera. Sua nova realidade era repleta de títulos complexos, jantares formais e intermináveis obrigações sociais, que pareciam um mundo à parte dos holofotes aos quais estava acostumada. O círculo social do príncipe Heinrich era completamente diferente do mundo de onde Frida viera. Os estúdios de gravação e as salas de concertos onde ela se sentia à vontade haviam desaparecido. Em vez disso, seus dias agora eram preenchidos com galas beneficentes, funções diplomáticas e eventos formais. Embora Heinrich fosse muito respeitado nos círculos da realeza, ele tinha certas expectativas para sua esposa, e estas não deixavam muito espaço para a liberdade criativa que ela outrora conhecera com o ABBA. A energia vibrante que ela desfrutava no palco, onde podia se expressar através da música e da performance, agora parecia um mundo à parte. Frida, antes livre para seguir sua paixão, viu-se obrigada a se adaptar a um papel mais restrito na família real, um papel que não lhe permitia ser a mesma artista que fora. Mas nada poderia ter preparado Frida para a dor que a atingiu em 1998. Seu mundo desabou quando sua filha, Annalisa Lotta, perdeu tragicamente a vida em um acidente de carro em Nova York. Anne, que tinha apenas 30 anos, não era apenas sua filha. Ela era a confidente mais próxima de Frida, a pessoa que sempre esteve ao seu lado e que realmente compreendia os altos e baixos de sua vida extraordinária. Anne sabia o que era testemunhar a transformação de sua mãe, de uma criança da guerra, a uma sensação pop e, por fim, a uma princesa. O vínculo entre elas era profundo e inabalável, tornando a perda ainda mais devastadora. Frida ficou com uma profunda sensação de vazio que nenhuma fama ou título real jamais conseguiria preencher. A perda de Anne a atingiu mais do que qualquer um poderia imaginar. Ela se afastou dos holofotes, passando a maior parte do tempo na tranquilidade e solidão de sua casa na Suíça. O mundo glamouroso que outrora a cercava, desde eventos da realeza até sua antiga vida de estrela pop, parecia distante e insignificante. Até mesmo seus deveres reais, que antes exigiam sua atenção, pareciam triviais em comparação com a imensa dor que carregava. Durante esse período incrivelmente difícil, Frida encontrou uma fonte inesperada de conforto em alguém a quem jamais imaginou recorrer: Benny Andersson. Apesar dos anos de tensão e do passado complicado entre eles, Benny a procurou. Ele entendia a pressão singular de viver sob os holofotes, uma pressão que ambos conheciam muito bem. A história compartilhada com o ABBA proporcionou a Frida uma conexão que ela não conseguia encontrar em sua vida na realeza. Não era o mesmo que a adoração pública ou o esplendor de sua vida como princesa, mas naqueles momentos de tranquilidade era exatamente o que ela precisava. No início dos anos 2000, Frida já havia praticamente desaparecido dos olhos do público. Ela se tornara uma presença rara no mundo que outrora a adorara. A mulher que enfrentara a rejeição em tempos de guerra, conquistara o mundo da música e se casara com um membro da realeza encontrara consolo na privacidade. Fazia aparições ocasionais em eventos relacionados ao ABBA, mas, na maior parte do tempo, permanecia em seu tranquilo refúgio suíço, longe das câmeras e das expectativas do mundo.
Embora Frida Kahlo tenha se afastado dos holofotes, o legado do ABBA continua a brilhar intensamente. E se você pudesse vivenciar a magia do ABBA de uma maneira que jamais imaginou? Uma nova era da música e da tecnologia. A trajetória do ABBA ao longo dos anos tem sido simplesmente incrível. Desde sua ascensão ao estrelato nos anos 70, até se tornarem uma influência duradoura na música e na cultura pop, o grupo deixou um legado poderoso. Mesmo tendo se separado em 1982, foi em 1974 que uma banda sueca se apresentou no Festival Eurovisão da Canção, sob os holofotes do público, que a separação definitiva ocorreu em 1982. Sua música continua a conectar-se com fãs de todas as gerações. Mas em 2021, o ABBA provou que seu legado era olhar para o futuro. Naquele ano, o ABBA lançou Voyage, seu primeiro álbum de inéditas em 40 anos. Foi um grande acontecimento tanto para os fãs quanto para o mundo da música. O álbum foi aclamado pela crítica, relembrando a todos o som atemporal do ABBA. Mas o que tornou o retorno do ABBA memorável não foi apenas a música, e sim a forma como a compartilharam. Eles inauguraram uma experiência de show totalmente nova com o ABBA Voyage, uma residência em Londres, onde seus avatares digitais se apresentaram ao lado de uma banda ao vivo. A tecnologia por trás disso levou 7 anos e custou 175 milhões de dólares para ser desenvolvida, utilizando captura de movimento e efeitos especiais para fazer com que seus avatares se parecessem com suas versões mais jovens. Este concerto é diferente de tudo o que as pessoas já viram. Os avatars de Benny, Bjorn, Agnetha e Frida são tão realistas que é difícil acreditar que eles não estão bem ali na sua frente. A banda passou um mês usando trajes de captura de movimento para garantir que suas performances fossem o mais realistas possível. O resultado é um espetáculo inovador que mescla os mundos real e digital de forma surpreendente. Desde sua estreia em maio de 2022, o ABBA Voyage já vendeu mais de 1,3 milhão de ingressos e se tornou um fenômeno global. Fãs de mais de 140 países viajaram milhares de quilômetros para fazer parte deste novo capítulo na história do ABBA. Para muitos, o concerto foi uma jornada emocionante, trazendo de volta memórias da juventude e reconectando-os à magia dos clássicos do ABBA. A banda fez uma aparição surpresa durante o primeiro aniversário, em 2023, acenando para a multidão, enquanto seus avatares se apresentavam no palco, criando um momento inesquecível. O concerto aconteceu numa arena especialmente projetada perto do Parque Olímpico Rainha Elizabeth, em Londres, construída para proporcionar a melhor experiência possível ao público. Todos sentiram uma conexão com a música, aprimorada por tecnologia de ponta, mas ainda repleta da emoção genuína de uma apresentação ao vivo. Com uma banda ao vivo de 10 integrantes, efeitos visuais incríveis e uma equipe de até 200 pessoas. Cada detalhe do espetáculo se une para torná-lo uma experiência inesquecível. Os avatares não apenas interpretam os antigos sucessos, mas os trazem à vida de uma forma nova e empolgante. Cada apresentação é única, pois é moldada pela energia do público e pela atmosfera do local. Pessoas de todas as idades, desde fãs de longa data do ABBA, até as gerações mais jovens que descobrem a música da banda pela primeira vez, se reúnem para celebrar o legado do grupo de uma maneira totalmente nova. Apesar do enorme sucesso de ABBA Voyage, a banda deixou claro que apresentações ao vivo tradicionais não fazem parte de seus planos. Eles chegaram a recusar uma oferta de $1 bilhão americanos para uma turnê mundial. Embora seus avatares não se apresentem fora da arena do ABBA Voyage, a experiência que proporcionam continua a expandir os limites da música ao vivo de uma forma verdadeiramente inovadora. Como você acha que a fama moldou a dinâmica do relacionamento de Benny e Frida? O que você acha que poderia ter sido feito de forma diferente para salvar a história de amor deles e a magia original do ABBA? Compartilhe suas ideias nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.